Integração News. Olá pessoal que acompanha nosso trabalho aqui no YouTube, trazemos mais um boletim para você. A partir de agora, você vai acompanhar os resultados dos campeonatos nacionais de goalball disputados no último final de semana entre os dias 12 e 14 de abril. Tivemos torneio na Grécia, tivemos torneio em Portugal, na Alemanha e também na Bélgica. A Play Sports NK é uma loja exclusiva de materiais esportivos para deficientes visuais. Óculos de goalball profissional fabricado em couro sintético, elástico, regulável, acolchoado e super confortável. Aprovado pela CBDV. Peça já o seu entrando em contato com o pessoal da Play Sports NK pelo seguinte número de WhatsApp: 81 998 64 7726. Se inscreva em nosso canal e fique integrado com as notícias do esporte paralímpico. Vamos trazer inicialmente para você as informações do campeonato alemão de goalball da primeira divisão, que teve as suas partidas da primeira jornada da temporada de 2024 na cidade de Chemnitz, no último sábado, dia 13 de abril. Ao todo, foram disputados 8 jogos, com os seguintes resultados. A equipe do RGC Hansa venceu o König's Wusterhausen por 10-0. O Chemnitzer BC venceu o SGV Dresden também por 10-0. A equipe do RGC Hansa venceu o BVSV Nuremberg por 12-2. E Blistermarburg e SGV Dresden empataram pelo placar de 8-8. A equipe do Chemnitzer BC venceu o König's Wusterhausen por 12-2. E o RGC Hansa venceu o Blistermarburg pelo placar de 15-5. O König's Wusterhausen venceu o SGV Dresden pelo placar de 8-7. E a equipe do Chemnitzer BC venceu o BVSV Nuremberg pelo placar de 17-7. O segundo encontro da competição vai ser realizado no dia 15 de junho na cidade de Marburg. Com os resultados destas 8 partidas, a classificação parcial da primeira divisão do campeonato alemão está assim: em primeiro, o Chemnitzer com 9 pontos, em segundo, o RGC Hansa também com 9, em terceiro, König's Wusterhausen com 3, em quarto, Blistermarburg com 1 ponto, em quinto, o SGV Dresden também com 1 ponto, e o lanterninha é o BVSV Nuremberg com nenhum ponto conquistado. A temporada do goalball na Bélgica chegou ao fim. No último sábado, dia 13 de abril, na cidade de Mons, foram realizados os playoffs da temporada 2023-2024 da Liga Belga de Goalball. Estes playoffs reuniram o quinto e o sexto colocados da divisão A da atual temporada, o Hauwijk e o CC Bruges, e o primeiro e segundo colocados da divisão B, também da atual temporada, CSMB e a equipe do Atlas. Todos jogaram contra todos em formato de pontos corridos. Os 2 primeiros colocados garantiam a sua classificação para a divisão A da próxima temporada, enquanto o terceiro e o quarto colocados seriam rebaixados para a divisão B também da próxima temporada. Os resultados do final de semana foram os seguintes: CSMB 16, Atlas 10, Hauwijk 15, CC Bruges 5. A equipe do Hauwijk venceu o CSMB por 8-5 e o CC Bruges venceu o Atlas pelo placar de 15-10. CSMB 8, CC Bruges 6 e o Hauwijk venceu o Atlas pelo placar de 11-4.
Com estes resultados, a classificação final deste quadrangular dos playoffs terminou assim. Em primeiro, o Hull Wick com 9 pontos, permanece na primeira divisão na próxima temporada. Em segundo, CSMB com 6 pontos. O líder da divisão B garante então o seu acesso para a primeira divisão da próxima temporada. Em terceiro, CC Bruges com 3 pontos, que terminou na sexta posição da divisão A. Agora vai integrar a divisão B da Liga Belga de Goalball, e o Atlas, com nenhum ponto conquistado, também permanece na segunda divisão. A equipe que foi segundo colocado na temporada regular da competição permanece então na divisão B da temporada 24-25 das ligas do belga de Goalball. As informações foram publicadas pela European Goalball Club Association. E você que ainda não é inscrito no canal do YouTube aqui da Integração News e está acompanhando o nosso informativo, aproveite para deixar a sua inscrição no nosso canal, ativar o sininho das notificações e fortalecer o nosso projeto aqui no YouTube. Assim, a gente leva até você sempre boletins atualizados do Paradesporto. Deixe seu like e divulgue para seus amigos, para os amantes do Goalball e, claro, os amantes do Paradesporto, este nosso conteúdo. Vamos falar agora sobre a Final Four do Campeonato Português de Goalball, que foi realizado no último sábado, dia 13 de abril, no pavilhão Paz e Amizade, na cidade de Loures. Foram jogados todos contra todos com os seguintes resultados. A equipe do FC Porto venceu o CAC, o CA Cultural, pelo placar de 12-2. Os gols do Porto foram de Fábio Oliveira com 5 gols, 4 gols de Diogo Azevedo, 2 gols de Vitor Caixeiro e 1 gol de Carlos Coutinho. Marcaram pela equipe do CAC o Mindaugas Suvejos, ele que fez os 2 gols da equipe do CAC. O Sporting venceu o Castelo da Maia Ginásio Clube por 12-8. Os gols da equipe do Castelo da Maia foram de Nelson Leonel com 5 gols, 1 gol de Felipe Batista e 2 gols de Alexandre Almeida. Pelo Sporting, marcaram o Luiz Miguel com 4, João Mota também com 4, 1 de Thomas Delfim e 3 de Adilei Sacramento. Sporting e Futebol Clube do Porto empataram por 6-6. Os gols da equipe do Porto foram de Diogo Azevedo com 3 e Fábio Oliveira também com 3. Pelo Sporting, foram 3 de Adilei Sacramento, 2 de João Mota e 1 de Luiz Miguel. A equipe do Castelo da Maia venceu o CA Cultural pelo placar de 12-5. Pelo Castelo da Maia, balançaram as redes o Alexandre Almeida com 4 gols, 1 de Felipe Batista e 7 de Nelson Leonel. Pelo CAC, Jorge Ramos marcou 1 gol, 2 de José Paixão e 2 de Mindaugas Chuvejos. O Sporting depois venceu a equipe do CAC pelo placar de 7-2. Os gols do Sporting foram de Adilei Sacramento com 1 gol, 1 de Luiz Miguel e 4 de João Mota, além de 1 gol de Thomas Delfim. Pelo CA Cultural, 1 de José Paixão e 1 gol de Eduardo Balola. Completando esta jornada, o Futebol Clube do Porto venceu o Castelo da Maia por 10-8. 2 gols de Diogo Azevedo, 6 de Fábio Oliveira, 1 de Vitor Caixeiro e 1 de Carlos Coutinho. Pelo Castelo da Maia, 6 de Nelson Leonel e 2 de Alexandre Almeida. Assim, foi encerrado então a temporada 23-24 da Liga OZ Energia de Goalball de Portugal. Agora as equipes se preparam para a fase final da Taça de Portugal, que acontece no dia 4 de maio. Para completar este nosso boletim informativo do Goalball, no último final de semana foi realizado o Campeonato Grego de Goalball na cidade de Thessaloniki.
Esta competição contou com a participação de 8 equipes, sendo 5 na categoria masculina e 3 na categoria feminina, e teve equipes surpreendendo neste torneio nacional de goalball na Grécia. Inclusive surpreendeu o atual campeão no masculino, o Kleio Thessaloniki, que dominou o masculino e o feminino na temporada de 2023, manteve a sua hegemonia na categoria feminina, mas acabou perdendo o título na categoria masculina. Participaram desta competição as equipes do Hephaestus no masculino, Ionas GC também no masculino, Kleio Thessaloniki, Keravinos e a equipe do Persus. Também participaram na categoria feminina o Kleio Thessaloniki, o Keravinos e a equipe do Persus. Na fase classificatória, na categoria masculina, todos jogaram contra todos em formato de pontos corridos, e os 4 primeiros colocados avançavam para as semifinais, onde faziam o cruzamento olímpico, primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro. Na categoria feminina, todas jogaram contra todas. A equipe que somasse mais pontos garantiria de forma antecipada a sua vaga para a final, enquanto a segunda e terceira colocadas disputariam uma semifinal para saber quem faria a grande final e a equipe que terminaria na terceira posição. Trazendo os resultados para você, pela categoria masculina, na sexta-feira, dia 12 de abril, a equipe do Hephaestus venceu o Persus por 15-5, Kleio Thessaloniki venceu o Keravinos por 13-10 e o Persus venceu o Keravinos pelo placar de 11-1. Na categoria feminina, também na sexta-feira, Kleio Thessaloniki 11, Persus 1. Depois o Kleio Thessaloniki também venceu por 11-1 a equipe do Keravinos. No sábado, dia 13, pela categoria masculina, a equipe do Ionas GC venceu por 7-6 o Keravinos. Kleio Thessaloniki venceu o Persus por 11-1. O Hephaestus venceu por 10-7 o Keravinos. O Ionas GC venceu o Persus por 7-6. O Hephaestus surpreendeu o Kleio Thessaloniki e venceu por 11-9. E o Keravinos venceu o Persus por 10-4. E a equipe do Kleio Thessaloniki venceu por 16-8 o Ionas GC. Pela categoria feminina, nós tivemos Keravinos 11, Persus 1, Kleio Thessaloniki 10, Persus 0, Keravinos 11, Persus 1, e o Kleio Thessaloniki venceu por 9-2 o Keravinos. A classificação final desta fase classificatória das duas competições terminou assim. Na categoria masculina, em primeiro, Kleio Thessaloniki com 9 pontos, 49 gols marcados e 19 gols sofridos, um saldo positivo de 30. Em segundo, a equipe do Hephaestus, também com 9 pontos, 42 gols marcados e 14 gols sofridos, um saldo positivo de 28. Veja aqui, 2 gols de saldo a mais para o Kleio Thessaloniki, garantiu a liderança da equipe na fase classificatória. Em terceiro, o Ionas GC, também com 9 pontos, 33 gols marcados e 29 gols sofridos, um saldo positivo de 4. E em quarto lugar, o Keravinos com 3 pontos, 33 gols marcados e 34 gols sofridos, um saldo de 1 gol negativo. Foram as 4 classificadas. Em quinto, a equipe do Persus, que não somou pontos, marcou 36 gols e sofreu 47, um saldo negativo de 11. No feminino, a liderança foi do Kleio Thessaloniki com 12 pontos, 35 gols marcados e 31 gols sofridos, um saldo positivo de 4. Em segundo, o Keravinos com 6 pontos, 25 gols marcados e 16 gols sofridos, um saldo positivo de 9. E em terceiro, o Persus com nenhum ponto conquistado, 40 gols marcados, 43 gols sofridos, um saldo negativo de 3. Já neste domingo, dia 14, nós tivemos as finais na categoria masculina da semifinal de número 1. A equipe do Keravinos surpreendeu e venceu o Kleio Thessaloniki pelo placar de 13-8. Na semifinal de número 2, o Hephaestus venceu por 9-5 o Ionas GC. Na disputa do bronze,
o Cleio Thessaloniki venceu o Jonas por 12-8. E na grande final, a equipe do Hephaestus venceu o Keravinos pelo placar de 15-10. Na semifinal feminina, a equipe do Perseus venceu... a equipe do Keravinos venceu o Perseus por 10-0. E na grande final, o Cleio Thessaloniki venceu por 7-0 a equipe do Keravinos. Com isso, a equipe do Perseus no feminino ficou na terceira posição, Keravinos com a medalha de prata e a equipe do Cleio Thessaloniki com a medalha de ouro, repetindo a conquista da temporada de 2023. E o Hephaestus quebrou a hegemonia do Cleio Thessaloniki no masculino, conquistando o título da competição. Com as informações sobre os torneios de goalball do final de semana para a Integração News, Jorge Daniel. Integração News. Junto com você no esporte paralímpico.